Gente, eu não sei por onde começar. Não, mentira! Na verdade eu sei sim. Atenção aqui agora para a notícia que eu acabei de receber no meu celular, fonte quentíssima, porque eu recebo altos recados para poder transmitir ao vivo para você. E após Jair Messias Bolsonaro ir para a Embaixada da Hungria, fontes quentíssimas que só falam a verdade me contaram que ele provavelmente pode ter aí uma preventiva decretada. Que? O STF disse que não é crime, é só provocação? Droga! Tá, esquece isso aí. Na verdade, nós vamos falar agora do presidente Lula e do Lacron, que viraram meme após fazer um ensaio de casamento em fotos, e eu mostrei pra eles, eu mostrei pra Janja. Janja mostrou pro Macron, que bateu na perninha e falou: "Oh, meu Deus, asmoei." Que? A cesta de Páscoa aumentou? Droga! Então, vamos falar aqui agora da Páscoa. Assim, se você quer comprar um bacalhau, você vai comprar um bem grande, porque tá sobrando pra caramba, porque as coisas aumentaram bastante de preço, então não é todo mundo que tá comprando, né? Então, sim, você pode comprar um negócio muito bom, porque tem muito pra vender. Jornalismo profissional atestado pelo Ministério da Verdade. Olá, amigos, bom ou não? Bora para ver mais um vídeo? Eu sou Ângela, sou de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Bom, Sexta-feira da Paixão, dia de lembrar um dos maiores acontecimentos da humanidade, o dia que Jesus deu a vida por você. Ele não precisava, mas ele fez mesmo assim, e como já dizia a música, prova de amor maior não há. Sexta-feira da Paixão, dia que muita gente tira para reflexão, para ficar com a família. Política não é algo que chama muita atenção perante o porte da data. E é justamente quando eles acham que você não tá vendo que um monte de coisas acontecem. Se você não faz ideia do que eu tô falando, fica sussa. Eu vou te atualizar. Com o perdão do trocadilho, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Beleza, vamos ao que você não deve ter visto. Mas antes, eu vou contextualizar. O ano era 2018 e a Suprema Corte se reuniu para decidir por unanimidade sobre a restrição do foro privilegiado. Isso quer dizer que todos os ministros da Corte Suprema votaram para que somente processos de crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo deveriam ser avaliados pelos magnânimos. Há 6 anos atrás, esse foi o entendimento firmado por todos eles. Pois bem, estamos em 2024 e, bom, as coisas estão meio diferentes, né? Já que estamos assistindo de forma repetitiva várias pessoas que não possuem foro privilegiado sendo julgados pela Suprema Corte. E eu achei que isso faria os juristas ficarem meio Maria do Rosário das Ideias. O que é isso aqui? Mas não, a grande maioria ficou calada ou disse que era isso mesmo, bora salvar a democracia. Só que tem um negócio, galera, lei é lei, não pode fazer curva, porque se a gente for mudar a lei de acordo com o réu que se apresenta, imagina a insegurança política, jurídica que esse país poderia viver. TSE, eu disse poderia viver, eu não disse que vive, pelo amor de Deus, não sou doida, né? Democracia pujante. Uhul! A Suprema Corte já mandou seu entendimento assim antes? Rapidinho? No meio de, sei lá, repercussões midiáticas? Já. Em 2016, por 7 votos a 4, a Suprema Corte decidiu que, se o réu fosse condenado na segunda instância, ele já deveria começar a cumprir a pena. E vocês lembram do sentimento que a impunidade ia acabar, que tava pulando no peito, né? Pois é. 2 anos após essa decisão, em abril de 2018, Lula era preso pela Polícia Federal porque havia sido condenado em segunda instância. Porém, em 2019, ano que Bolsonaro assumiu o cargo de presidente da República, 3 anos após a jurisprudência firmada por 7 a 4,
A Suprema Corte se reuniu para discutir o assunto novamente e dessa vez por 6-5, eles decidiram que não era para prender após segunda instância, não, só depois do trânsito em julgado, meu filho. E quem gostou dessa decisão foi o Lully, né? Afinal, foi baseado no novo entendimento da Suprema Corte que um juiz mandou soltar o Lully. E assim foi feito. Eu sei. Pois então, voltando para 2024, Sexta-feira da Paixão. Eu confesso que eu fui surpreendido com a notícia que nossos ministros, mas lindo esse guti-guti dos ministros, estavam votando em plenário virtual, ou seja, sem discussão pública do assunto, em plena Sexta-feira da Paixão, a ampliação do foro privilegiado. O entendimento a ser votado agora é o seguinte: o foro privilegiado deve ser mantido mesmo após a autoridade deixar o cargo. E isso valeria para casos de renúncia, não reeleição, cassação, entre outros. O completo oposto do que foi decidido em 2018. Mas se você ainda não entendeu, eu vou dar um sape para você. A Suprema Corte está decidindo nesse momento por 5 votos favoráveis a que, mesmo depois que a autoridade perca a função pública e assim a prerrogativa de foro, ela continue com seu processo na Suprema Corte. Aí você pode se perguntar: nossa, mas por que isso está acontecendo justo agora? Então, eu vou deixar a Catanhede falar porque eu tenho medo da democracia no Brasil. Vamos assim, você clara, tá? Daquele jeitão, né? Vamos dar nomes aos bois? Dê, mulher, né? Dê nome aos bois. Quando você vê a mudança que está em discussão, lembrando que essa mudança foi colocada em votação na Sexta-feira Santa, pelo plenário virtual, quem é que pode se beneficiar disso ou ser afetado diretamente por isso? O Jair Bolsonaro, por exemplo. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro foi presidente durante 4 anos, ele tinha o foro privilegiado, mas pela lei que está em vigor desde 2018, qual é a regra de 2018? O cidadão, ele é investigado enquanto está naquele mandato ou naquela função, naquele cargo, né, por crimes que tenham sido cometidos em função daquele mandato ou da função do cargo, não é? Saiu do cargo porque não foi reeleito, porque concorreu a outro cargo, porque se aposentou, ele perde o foro. O que aconteceu com o Bolsonaro? No dia 31 de dezembro de 2022, ele deixou de ser presidente. Tecnicamente não, ele perde o foro privilegiado. Tecnicamente não, ele perdeu. O que essa mudança, né, que o Gilmar Mendes propôs ao Supremo na Sexta-feira da Paixão faz o seguinte: olha, os inquéritos do Bolsonaro que estão no Supremo estão por quê? Outras pessoas investigadas têm foro. Se uma pessoa naquele inquérito tem foro, carrega todas as outras. Carrega, por exemplo, o Jair Bolsonaro, que tecnicamente não teria mais foro. Tecnicamente ele não tem mulher. A mudança do Gilmar Mendes, proposta pelo Gilmar Mendes e acatada por todos esses outros ministros, né, inclusive o Flávio Dino, etc. O que acontece? O Supremo está se blindando contra ações, recursos, questionamentos da defesa do Bolsonaro, que em determinado momento pode dizer: não, ele agora não tem foro, tem que sair do Supremo, e isso vai virar um imbróglio, uma discussão, aí vai para a imprensa e vira uma espuma enorme. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Segundo a Catanhede, a Suprema Corte está se blindando de recursos da defesa de Bolsonaro, que em determinado momento pode dizer que ele não tem foro privilegiado e o processo tem que sair do Supremo. Mas eu também achei engraçada a hora que ela fala: quem pode ser o beneficiado ou afetado por isso? O Jair Bolsonaro, por exemplo. Por exemplo, filha, não conseguiu pensar em mais ninguém? Super discreta você. Votaram pela blindagem do Supremo em continuar julgando Bolsonaro Gilmar Mendes, Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que mesmo após Barroso pedir vistas, antecipou seu voto. Sim, Barroso pediu vistas porque ele precisa de mais tempo para
pensava processar esse negócio. E é isso aí, democracia brasileira. Gostoso demais, né? Nessa mesma sexta-feira, o magnânimo Alexandre de Moraes, não aguento, Alexandre, a lei. Tô rindo com respeito de sempre, tá, povo que me monitora? É só reflexo da quinta série B que não me deixa. Respondeu ao recurso feito pela defesa do presidente Bolsonaro pela devolução de seu passaporte para que ele pudesse ir até Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E aí, Alexandre respondeu que não. Um choque pra mim, confesso. Só tem um probleminha nisso tudo. A mídia noticiou a negativa, chocante, do ministro, antes mesmo dos advogados constituídos pelo presidente Bolsonaro serem intimados de qualquer nova decisão do tema. Aí o Fábio Weingarten, um dos advogados do presidente, foi até o Twitter dizer: das duas uma, ou vazaram a decisão e vamos apurar, ou eu vou pedir a inclusão do jornalista no inquérito das fake news. O tempo dirá. Vamos aguardar. E ele postou isso porque... Entenda, galera, as decisões da Suprema Corte estão chegando às mãos dos jornalistas antes mesmo dos advogados terem acesso. Os advogados estão sabendo do resultado de seus recursos pela rede Lully. E isso parece uma loucura pra você? O juiz comunicando primeiro com a mídia do que com a defesa de forma direta? Mas não é loucura não, menino. Isso é coisa de um país que tá em luta pela democracia e pelo Estado democrático de direito. Mas ainda falando de coisas que aconteceram na Sexta-feira da Paixão, uma data tão cara e importante para nós cristãos, foi uma postagem do MTST. Mas antes, claro, o contexto merecido. Em 9 de março de 2022, Lully disse que MTST seria protagonista no seu governo. E aí, beleza, né? Porque na Sexta-feira da Paixão, o MTST achou de bom tom ir pro Twitter e postar a imagem de Jesus crucificado com soldados embaixo dizendo: bandido bom é bandido morto. Com a seguinte legenda: Boa Sexta-feira Santa. Eu não vou pôr a imagem aqui, galera, mas se você quiser ver, ela tá em todo o Twitter. Só que eu achei importante vocês saberem que isso aconteceu. Até porque o Lully pretende se aproximar dos evangélicos visando 2026. E só a título de curiosidade, Guilherme Boulos, que quer ser prefeito de São Paulo, era líder do MTST, como podemos ver nessa reportagem da Rede Lully, né? Para não ser acusada do crime gravíssimo de fake news, estou usando a Rede Lully. Apesar que, caso vocês não saibam, fake news não é crime. Sério, eu sei que tem inquérito com nome, várias acusações na mídia usando esse termo, fake news, mas não é um crime capaz de punir alguém pelo simples fato de não ser crime. E você acha que eu tô tirando isso aí da Constituição, né? Também, mas eu não seria Juninha de usar apenas a Constituição para afirmar tal coisa, né? Eu tenho algo muito mais poderoso que isso. Eu tenho uma matéria da mídia a respeito. O rompimento da MindAid com a banca digital após escândalo de fake news. E aqui nós estamos falando do caso da Jéssica, que acabou tirando a própria vida após ser exposta por perfis de fofoca, que incluem o Garoto do Blog e a Choquei. Mas você sabe o que vai acontecer com essas páginas, segundo a polícia que investiga o caso? Deixa eu abrir aspas para a matéria. De acordo com a polícia, as páginas de fofoca, incluindo Choquei e Garoto do Blog, não serão indiciadas porque disseminar fake news ainda não é crime no Brasil. Fecha aspas. Vocês entenderam? A polícia diz que nada vai acontecer com esses perfis porque disseminar fake news não é crime no Brasil. Mas quando é com a gente, é assim que funciona? Investigada por fake news, influenciadora pede socorro no Senado. Então, pela lógica que a polícia aplicou a Choquei, eu tô sendo investigada por um não crime? Só perguntando porque a democracia me confunde. Mas tudo bem, você não viu todas essas coisas porque você estava muito ocupado assistindo ao noticiário, informando sobre a pior crise de dengue já registrada na história, segundo a OMS. Não? Você não viu que os hospitais colapsaram? Que até com mandato judicial conseguir uma CTI tá levando dias? Eu vi isso ontem com uma pessoa muito próxima, em falência renal, entubada, em coma, com mandado na mão, lutando para conseguir uma vaga. Eu vi minha sobrinha de 3 meses com pneumonia ter 40 pessoas na sua frente para atendimento. Os hospitais colapsaram, galera. Mas ninguém tá falando disso. Não tem contagem de pessoas que estão perdendo a vida no Jornal Nacional, não tem filmagem de hospitais e quadro no Fantástico.
diplomático. Também não tem Drauzio Varela para cobrar o presidente. Então você também não deve ter visto que focos de queimada na Amazônia aumentaram 49% em março, além dos recordes batidos em fevereiro, é claro. Você não viu porque não tem artista incomodado fazendo musiquinha, fazendo campanha. Não tem Hulk, não tem Greta, não tem DiCaprio. Ninguém liga. Na mídia você também não viu porque eles estavam muito ocupados cobrindo a vinda do Macron, presidente da França, ao Brasil, para que um álbum de casamento fosse produzido e virasse meme na internet e você não repercutisse o rombo das contas públicas. Mais um recorde histórico para fevereiro. Vai tocar musiquinha no violão, tá, Chad? E sobre a vida do Macron ao Brasil, eu achei genial. No momento em que o Lula tá tomando tamancada até do Maduro, trazer uma distração internacional pro Brasil ajuda a mudar o foco, né? Até porque a galera só tava falando de pesquisa que saiu essa semana, mostrando que se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro seria eleito. E a Michelle tava empatada no caso do Bolsonaro estar inelegível. Tempos difíceis pro petismo. Requião que acabou de abandonar o PT que o diga, né? Portanto, bora mudar de assunto e falar do presidente da França no Brasil, recebido pela ministra dos povos originários, pela deslumbrada da República e pelo Lula. O plano era mostrar o quanto eles estavam todos preocupados com a Amazônia, mas não foi mencionado o recorde de queimada. Não, claro que não. Por quê, né? Por quê? A verdade é que enquanto o Macron estava aqui, ninguém sabia exatamente o que estava rolando. Na hora, eu só achava que era uma tentativa de melhorar a imagem internacional do Lula, que ficou mega manchada com as opiniões sobre Israel e sobre a Ucrânia. Um verdadeiro anão diplomático. Mas quando ele foi embora, a gente entendeu tudo. E eu vou resumir para você de um jeito que você vai entender. Sim, eu vou dar contexto. 70% da energia da França é nuclear e depende de urânio. A França tinha como seu maior fornecedor de urânio Níger, um país africano que foi colônia da França até meados dos anos 60. Porém, em 2022, um golpe de Estado foi dado no Níger e imagens da população queimando as bandeiras da França e gritando o nome do Putin começaram a circular aos montes na internet. Ou seja, fiofós franceses foram trancados porque se o Níger parar de mandar urânio para a França, ela literalmente apaga. Beleza, agora vamos saber o que o Macron veio fazer aqui no Brasil, além de salvar as girafas da Amazônia? Por energia nuclear, governo brasileiro vai assinar acordo com a França para explorar urânio. Gente, Macron vai tentar resolver seus problemas no Brasil. E eu teria achado genial se a Rede Lula não tivesse publicado essa matéria aqui há 2 meses atrás. Maior mina de urânio do Brasil promete empregos, mas especialistas apontam risco de contaminação de águas, chuvas ácidas e até casos de câncer. Como retomar os projetos de indústria nuclear do Brasil era um projeto de Bolsonaro desde o início do seu mandato, é super fácil você achar matérias no Google, como da BBC, contando do receio da contaminação das águas e dos solos do Brasil com essa atividade. Mas agora com Lula presidente, quem liga? Quem quer nosso urânio é a França e ele quer salvar os ursos panda da Amazônia. Então você provavelmente não vai ver mais matérias como essas em circulação. A questão aqui é que Macron quer algo de nós, só que nós também queremos algo dele. Queremos que ele destrave o acordo do Mercosul com a União Europeia que ele tá melando desde 2020. Então fica fácil, né? Eu te ajudo com urânio, você libera o acordo Mercosul e União Europeia e tá tudo sussa. Certo? É o que qualquer presidente não vassalo faria. Usaria moeda de troca. Mas no caso do Lula, nós vamos assinar um acordo permitindo a França explorar urânio no Brasil. E em troca, vamos ter que ouvir o Macron dizendo em solo brasileiro que o acordo Mercosul e União Europeia é ruim pra ele, mas que é ruim pra gente também, viu? Ele disse. É ruim pra mim e ruim pra você. E você sabe quem foi que rebateu essa pepita de estrume argumentativo? Ninguém. A mídia nem criticou, só noticiou e fez de conta que não aconteceu. Mas fica tranquilo, é tudo para salvar a Amazônia. Ah, e a democracia, né? Quase que eu esqueço. É para salvar a Amazônia e a democracia. Só confia. Para finalizar, o STF interrompeu cobranças do Lulinha, filho do Lula, pela Receita Federal no âmbito da Lava Jato, porque se anulou para um, tem que anular para todo mundo, né?
E como não vai ter 5 minutos no Fantástico sobre o tema, as pessoas vão continuar não se importando. E 7 anos depois, Wesley e Joesley Batista voltarão ao Conselho de Administração da JBS. Assim como Odebrecht e Andrade Gutierrez voltarão a Abreu e Lima. E assim, sem questionar, sem reclamar e assistindo a Daniela Lima sorrindo enquanto ela anuncia o aumento na inflação dos alimentos, apontando a inflação do arroz em quase 30% em 2024, nós vamos salvando a democracia no Brasil. E se você achar ruim, já sabe, guarda pra você. Dissidentes não costumam ter opiniões bem aceitas, como em toda democracia relativa. E galera, eu vou te convidar novamente a conhecer o meu site, o teatualizei.app. É lá que você que curte o meu trabalho me financia para continuar postando aqui e agora lá. Porque é isso que eu ofereço em troca da sua ajuda. Um conteúdo exclusivo com o deboche. Nossa, quase que eu falo deboche, né? E ninguém pode debochar numa democracia. Com humor de sempre, galera. Com humor de sempre. Mas com fatos que não dá pra negar só porque os fatos não agradam. Trilogia das Revoluções Vermelhas tá lá pra mostrar que nada começou ontem. E é por isso que nós não vamos parar amanhã, nem ano que vem, nem daqui 5 anos. O que começou não pode mais ser parado. Nós acordamos, graças a Deus, e nunca mais as coisas serão como antes. O golpe que eles nos acusam de dar, nós realmente demos, mas foi quando nós decidimos conversar com nossos filhos e amigos sobre política. Nós golpeamos a espiral do silêncio e ninguém nunca mais vai nos colocar em uma caixinha, porque senão nós, quem? E essa foi uma dura lição aprendida por todos nós. Portanto, se você quiser e puder, por 10 bonoros por mês a gente faz essa troca. Tem aplicativo para Android e tá super bonitinho e fácil de mexer. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, galera, muito obrigada. Só que agora eu quero saber de você. Você ainda tá ficando chocado com tanta democracia? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Mas se inscreve mesmo, porque a gente tá quase batendo 2 milhões de seguidores. E você já sabe, tá acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante? A gente volta. Beijos, galera. Fui!